E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, professor. Esse vídeo todo professor deve assistir. Se você é professor, assista esse vídeo. Compartilhe este vídeo com aqueles que são professores também. Beleza? Então esse vídeo é para você que é professor. Seja professor de ensino médio, ou professor de ensino técnico, ou professor de robótica. Mas enfim, você que é professor, escute, por favor. A educação no Brasil, ela precisa mudar. Não há mais como, depois de toda a digitalização que nós passamos, o professor, ele dá a mesma aula. A aula chata, a aula monótona, a aula onde o aluno ele fica sentado, assistindo, vendo, paralisado. Não tem como ser mais assim. O mundo mudou. Os alunos mudaram. E o professor precisa mudar também. Você, professor, precisa mudar. E eu falo por experiência própria. Acabei de chegar da aula. Eu dou aula há mais de 5 anos. Esse vídeo aqui é o vídeo de 2022. E eu digo uma coisa para você. Se você não mudar a sua metodologia, você não vai conquistar o seu aluno. Você não vai atrair a atenção dele. Todo aluno, ele precisa ter a sua atenção conquistada. Então, quando eu vejo muitos professores que ministram aulas, onde as aulas não atraem, onde as aulas elas não cativam os seus alunos, eu recomendo fortemente que você escute. Boa noite, tudo bom? Eu recomendo fortemente que vocês escutem isso que eu estou falando para você. E eu vou contar minha história. A minha história é a seguinte. Eu dava aula, as aulas exclusivamente teóricas. Aulas que os alunos não gostavam. E aulas que não chamavam atenção. E teve um aluno que disse assim para mim: Gustavo, você é um péssimo professor. Ele falou isso para mim. Na hora, eu fiquei paralisado de sensação. Disse: por favor, se retire da sala de aula. Mas depois, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Rapaz, não é que ele estava certo. Eu realmente era um péssimo professor. E todo professor, ele precisa fazer uma reflexão e análise. Ele precisa fazer análise. E foi isso que eu fiz. Eu fiz análise. Por que eu era um péssimo professor? Porque minhas aulas eram exclusivamente teóricas. Minhas aulas não engajavam os alunos. Os alunos, eles não sentiam prazer de estar na minha aula. Porque a minha aula era chata. A minha aula era uma aula onde o aluno ele não participava. E é preciso o aluno participar. É preciso o aluno engajar. É preciso o aluno experimentar a sua aula fazendo coisas que deixe a atenção dele ali focada nas atividades. Mas eu não era assim. Eu era um professor que chegava, dava assunto e ia embora. A aula, ela não tinha aquele tesão. A sua aula, professor, precisa atrair tanto o aluno que ele tenha tesão de ir para a sua aula, que ele tenha vontade de ir para a sua aula, né? E depois de muito tempo, né, depois de alguns meses,
eu conheci a plataforma Arduino. E é interessante que depois que eu conheci a plataforma Arduino e comecei a ministrar aulas dinâmicas, aulas práticas, aulas que o aluno participava da aula, o aluno desenvolvia os projetos e eu também demonstrava os projetos para os alunos, sabe o que aconteceu? Os alunos começaram a gostar. E é interessante que teve um aluno que ele disse: Gustavo, você é um ótimo professor. Você é um ótimo professor. E eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que engajar o aluno, desenvolvendo práticas, desenvolvendo projetos, que é também chamada de metodologias ativas de aprendizagem, fazendo com que o aluno venha e aprenda, ele mesmo faça. Você precisa levar isso para a sua sala de aula. Faça você mesmo. Deixa o aluno fazer. Eu até falo para os meus alunos o seguinte: olha, eu, de forma proposital, eu deixo vocês fazerem. Muitas vezes eu não expliquei. É importante quebrar a cabeça, sim. É importante errar, sim. Né? Ninguém está aprendendo a dirigir aqui. Você não pode errar dirigindo, né? Mas na sala de aula, desenvolvendo os projetos, na programação, pode errar sim. Venha cá, pode errar. E aí depois, inclusive que tem aluno que consegue fazer e tem aluno que não consegue. E isso possibilita dar uma atenção diferenciada, né? Então, desenvolver projetos traz essa magia para a sala de aula. Essa mágica para a sala de aula. Essa mágica de fazer o aluno ele ali ficar cativo com a sua aula. E quando você desenvolve projetos lúdicos, projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, projetos onde você demonstra e eles ficam assim, ó, esperando para ver o que vai acontecer. E quando eles ficam assim, o que você acabou de fazer? Você conquistou a atenção do seu aluno. Quando você faz isso, você conquistou. Falta isso do professor. Ele precisa conquistar o aluno. Ele precisa ser o grande motivador. Ele precisa ser quase que um ator dentro da sala de aula. Ele precisa conquistar os seus alunos. E conquistar você está muito relacionado com encantar, com prender a atenção, com falar algo que seja do interesse do aluno. Então você precisa fazer com que o aluno ele goste. Como é que o aluno vai gostar da sua aula? Não tem como eu gostar de algo se eu não experimentar algo. Não tem como você gostar de uma comida se você não experimentou a comida. Então, o que é experimentar? É tocar, é sentir. E o aluno ele sente como? Pegando nos projetos, pegando nos componentes eletrônicos, pegando no Arduino, pegando nos projetos, ele montando. Ele sente como? Quando você demonstra um projeto funcionando e ele vê, não é? Ele precisa sentir. Quais são os 5 sentidos? Visão, olfato. Olfato não tem como, mas você pode utilizar a visão do aluno, ele ver o projeto funcionando, o tato, ele tocar no projeto, ele vai ter experiência. Não tem como o aluno ter experiência se ele não participar do projeto. Você precisa trazer ele para que ele participe do projeto, para que ele monte o projeto, para que ele veja o projeto funcionando, para que ele tenha experiência de fazer, errar, tentar de novo, errar, tentar de novo e ver acontecer. E é isso, esse processo de aprendizado. Ele vai dizer assim: poxa, eu vou para a aula do professor Luiz Gustavo porque lá é massa, porque lá eu consigo fazer. Eu consigo fazer. E o professor vai estar ali para ajudar o aluno a fazer. O aluno ele não vai estar ali, ó, feito uma estátua. Tem professores que querem que o aluno fique em silêncio em sala de aula. Mas quando os alunos ficam em silêncio em sala de aula, você está dizendo ao aluno para ele ficar assim, ó, calado, sem ação, sem participação, sem engajamento.
E se ele não tem ação, se ele não tem participação, se ele não tem engajamento, ele não vai experimentar a sua aula. E se ele não experimenta a sua aula, ele não vai gostar da sua aula. Não tem como o aluno gostar da aula se a aula você exclui ele. Segundo a pirâmide de aprendizagem, se o aluno ele só fica paradinho, ele retém 10% só, 20% no máximo. Você precisa trazer ele para que ele faça. E ele fazendo, ele vai reter mais de 80%. Mas ele precisa fazer. E é assim que você vai conquistar, é assim que você vai dinamizar, desenvolvendo projetos. Né? Então, eu gosto de desenvolver vários projetos. Projetos com Arduino, como um projeto da assistente de voz, que reconhece a voz e dá comandos para a televisão. Projetos como o robô com inteligência artificial, que reconhece imagens, reconhece emoções, reconhece objetos, reconhece marcas, reconhece texto, se movimenta. Projetos massa, né? Projetos com a ESP32 LoRa, projetos de internet das coisas, projetos onde eles façam algum projeto que traga algum benefício para a escola. Enfim, você vai fazendo projetos divertidos, científicos, e você vai conquistar o seu aluno. Eu tenho certeza. Escute isso, professor. Você precisa ministrar aulas mágicas, aulas com projetos de Arduino, ESP32 e Raspberry Pi, com projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, aulas mágicas, aulas que encantam. E as aulas que encantam são as aulas onde você desenvolve projetos com seus alunos. Mas as suas aulas só serão mágicas se você souber desenvolver estes projetos. Se você souber desenvolver esses projetos, e se você mostrar para os seus alunos, você vai conquistar os seus alunos. Então esse é o princípio. Princípio de uma aula mágica. Princípio onde você atrai os seus alunos com projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Princípios para você, professor, mudar. Para você conquistar o seu aluno, para você ter a atenção do seu aluno, para você dinamizar as suas aulas. Você precisa aprender a desenvolver seus projetos. Desenvolva e faça isso com seus alunos. E como é que você faz isso? Desenvolvendo um projeto com Arduino, com a ESP32 com Raspberry Pi. Beleza? Então é isso. Nos dias 19 a 25 de setembro, eu estou fazendo um evento 100% online e 100% gratuito, que é o Workshop Maker. Nesse Workshop Maker, eu dou uma visão geral desses projetos que eu falei, principalmente do robô com inteligência artificial. Se você quer aprender a desenvolver, quer aprender o passo a passo, lá eu vou mostrar a lista de componentes, listas de software, lista de hardware e vou mostrar toda a lógica de programação do robô. Então, se você quer participar, vai na descrição do vídeo e faça a sua inscrição, beleza? Valeu!